Boas pessoal. Eu não sei há quanto tempo não gravo, mas estamos de volta. Deixa eu pôr aqui o microfone mais perto. Talvez assim, está melhor. Não há assim razões específicas, simplesmente estudar e também isso, é só estudar. Tenho estudado muito, não tenho havido muito tempo, sabem, com as aulas também a coisa complica-se mais um bocado. Mas pronto, vamos começar outra vez a gravar. Também tenho uma viagem planeada para daqui a uns dias, no qual eu vou gravar e acho que vocês vão gostar muito. Sai no meu canal principal, para quem estiver interessado, que chama-se Jovem Interessado. Faz sentido. Portanto, hoje nós temos aqui um vídeo que já sabem, podem mandar vídeos para o meu Instagram, podem mandar para aqui o link, como vocês quiserem, para as conversas do YouTube. Eu sei que agora existe conversas no YouTube. Portanto, temos o Carlos Martins, já me enganar o nome dele. Eu sei que talvez seja a única pessoa em Portugal que já é academicamente formada que fala sobre fascismo. Calma que eu estou a chegar. Carlos, estou a chegar. Mas portanto deve ser a única pessoa, pelo menos que eu conheça atualmente, que faça isso. Portanto, sei que temos aqui o podcast, no qual eu não vi tudo. Eu fui vendo algumas coisas e havia alguns capítulos que eu poderia fazer react, porque realmente acho que eu não sou melhor que ninguém, mas discordo completamente da forma que ele define o fascismo, da forma que ele fala sobre os regimes fascistas. A maior parte das coisas estou em desacordo. Realmente não concordo. Acho que um dos principais erros dele é colocar o Mussolini como se fosse o fascismo, e isto é algo que é importante o pessoal perceber, que é o Mussolini é a coisa menos importante no fascismo. Eu sei que isto parece estranho, porque o Mussolini é conhecido pelo fascismo, mas o Mussolini só foi um representante da ideia fascista. O fascismo é muito mais que o Mussolini. Até para isso, vou deixar aqui uma recomendação de um livro, que está aqui, acho que é este, do James Gregor, que é Os Intelectuais do Fascismo, no qual vocês vão ter uma ideia das pessoas que estavam por trás do movimento fascista, porque foram elas que criaram o fascismo, ok? Eu posso pegar aqui excertos do Mussolini, se vocês forem ler, vocês vão pensar que o Mussolini era anarcocapitalista. Tem outros que vocês vão pensar que o Mussolini era comunista, tem outros que vocês vão achar que o Mussolini era um nacionalista extremo. Portanto, tem muitas passagens do Mussolini que são contraditórias nele próprio, não é? Mussolini foi uma pessoa muito peculiar, e chamar o fascismo de Mussolini, sinceramente, é das coisas mais básicas que se pode fazer, e não é fazer um estudo sério sobre o tema. Recomendo este livro, e se quiserem eu mando-vos em PDF, claro, depois podem traduzir para português, mas aqui vocês vão aprender aquilo que pensavam realmente os autores fascistas, ok? Como Panunzio, como o principal deles, que foi Giovanni Gentili, porque foi ele que escreveu Origens e Doutrinas do Fascismo, que é tão conhecido, não é? O livro de cabeceira do fascismo. Quem foi o ghostwriter foi o Gentili. Outros como Rocco, Alfredo Rocco, como um dos principais nacionalistas italianos, que deu a base, muita base intelectual para o fascismo, que foi o Corradini. Podemos aqui pesquisar rapidamente. É um nome que pouca gente fala e é super importante entender sobre Corradini, Antonio Corradini.
não este Corradini, claro, não é? Espera, isto aqui às vezes é complicado, não é? Corradini, Enrico Corradini, é super importante entender sobre Corradini, que é este homem aqui, não aquele, não é? Acho que isso é um bocado óbvio, é este, Corradini. Entre outros nacionalistas e outros sindicalistas, como isso deu origem ao fascismo, o que é que se pensava, até se formos falar um bocadinho mais atrás com António Gabriola, espero que apareça aqui. Pronto, muitas influências o fascismo teve. E pelo menos aquilo que eu vi do podcast, também não vi tudo, não posso estar aqui a fazer uma review, mas acho que para alguém que é formado e escreve livros, já vi livros dele na FNAC e assim, sobre os fascismos, no qual só o nome eu discordo completamente, mas temos muitas influências e eu precisava de um vídeo de 1h30 para explicar as influências dos sindicalistas, dos nacionalistas, dos idealistas no fascismo. Portanto, quando quiserem falar do fascismo, não falem de Mussolini. Mussolini foi a figura do fascismo, mas não falem. Eu sei que isto ficou um bocado longo, este início, mas acho que era preciso, porque tem aqui um capítulo sobre o Mussolini e sobre o fascismo, e pelo menos aquilo que eu vi, ele não fala nada sobre estes nomes, ele nem sequer refere-se eu sei que ele referiu-se a Georges Sorel, mas nem falou sobre o marxismo, porque o marxismo tem uma grande influência naquilo que é o fascismo, e o próprio Sorel era um marxista. O Sorel tentou de todas as formas tentar conciliar a sua ideia do mito revolucionário, que é aquilo que o fascismo usa mais de Sorel, com o marxismo. Portanto, eu sei que ele falou muito pouco da ligação entre o marxismo e o fascismo, e acho que deveria ser mais falado, porque é uma influência muito grande, e os próprios sindicalistas saíram do Partido Socialista Italiano, o PSI, porque o PSI tornou-se um partido democrático, neste caso inseriu-se dentro da democracia e já não procurava aquela revolução armada como o marxismo, como o Marx idealizava. E, portanto, os sindicalistas saíram do PSI porque para eles eram os verdadeiros revolucionários. Não é? E essa junção com o nacionalismo, no qual é muito bem explicada no livro do James Gregor, como acontece, e depois dá origem a esse nacional-sindicalismo que mais tarde viria a ser o fascismo. Certo? Pronto, agora podemos sim começar a ver aqui sobre o Hitler, mas achei que é importante fazer esta intervenção porque não é falado em 2 horas de podcast, certo? 2 horas de podcast, uma pessoa que é formada, e é isso que me deixa um bocado triste, porque em Portugal pouca gente fala sobre isto, e pelo menos eu ainda tenho muita coisa a aprender, muita, todos os dias eu estudo e penso que nada sei, porque estou sempre a aprender coisas novas sobre o fascismo e sobre o nacional-socialismo de Hitler, que é aquilo que eu mais me foco. E depois ver alguém que é formado e não fala dessas raízes, porque para já é a única pessoa formada, Carlos, estou a chegar, está quase, mas enquanto não sou eu a segunda pessoa formada, deixa um bocado triste, porque estou a voltar com confusão, porque podia falar mais. Ele podia falar mais sobre aquilo que realmente foi o fascismo. Mas pronto. Despolariza. Vamos lá ver. E play. Do Hitler, que é uma pessoa que tu adoras. Não, calma. Estudar. Okay. A pausa foi propositada. Ok. Depois vais tirar este segmento e colocá-lo na internet, no Twitter, para dizer que eu sou nazi. Antes de dizer estudavas. Sim. O Hitler era inspirado pelo Mussolini ou estava mais a fazer a cena dele baseada em superioridade genética? É mais uma daquelas perguntas complexas. E pá, é de uma que se durar 5 horas. Das várias variantes de fascismo que surgiram em vários países, muitas das vezes foram o resultado de acontecimentos internos ao país com influências vindas do exterior, nomeadamente
do fascismo italiano e mais tarde não só. E no caso do nazismo isso também se nota. O nazismo teve a sua própria... Só uma coisa, era algo que eu fazia antes de estudar mais sobre a origem do nome e entender mais algumas coisas. Não se diz nazismo. Podemos dizer para o público, porque o público vai entender melhor. Eu próprio no canal já me interessado muitas vezes digo nazismo, porque o meu público, infelizmente, maioritariamente é brasileiro. Eu digo infelizmente porque eu gostava que fosse português, né? Queria dizer que o pessoal em Portugal interessa-se mais sobre isto. Mas eu acho que numa conversa de uma pessoa que é académica e que está no podcast, não se deve dizer nazismo. Não existe nazismo, ok? Existe nacional-socialismo. Acho que o Carlos Martins, estou-se a me enganar no nome dele, não deveria dizer nazismo, porque não existe. Eu digo muitas vezes, e está errado, e eu sei que está errado, digo porque, como disse antes, o meu público é brasileiro, a maioria dele, então eu digo nazismo muitas vezes, mas mesmo isso eu estou a parar de dizer. Cada vez mais eu digo menos nazismo, porque é errado. Academicamente, não só academicamente, mas historicamente é errado eu dizer nazismo. Não é? O que é certo é nacional-socialismo. É assim que eles eram chamados, que eles próprios se identificavam. E portanto, era só isso. As suas próprias raízes dentro da Alemanha e da Áustria. Aliás, o Hitler era austríaco. Teve as suas próprias raízes, as ideias sobre a raça ariana, o antissemitismo que foi desenvolvido por alguns partidos em Viena que influenciaram o Hitler. Algumas... Não foi desenvolvido por partido em Viena. A ideia do antissemitismo, da raça superior, é algo que já existe. Já existia há muitos anos antes de Hitler. E para isso tem até um vídeo no meu canal com o professor Richard Weikart, que é um dos principais autores sobre agora está a faltar para o em português, o socialismo darwinista. Estava difícil. Portanto, tem até um vídeo no meu canal, tem uma conversa com o professor Richard Weikart, é das coisas que eu mais me interesso sobre a ideologia nacional socialista, é de onde é que vêm essas ideias da raça superior, dos judeus controlarem. Isso é algo que já existia há muitos anos. Podemos pegar autores como Haeckel, o Henschel, como o Carneri, como o César Gambroso. César Gambroso defendia que pessoas com certas características estavam mais... Neste caso, tinham mais possibilidade de roubar, por exemplo. Portanto, eu até posso pesquisar aqui, se desta vez as coisas aparecerem bem e não aparecerem outras pessoas. Mas César Gambroso, que eu não sei escrever muito bem o nome dele, acho que é Gambroso, ou Gambroso, não interessa, espero que apareça. Defendia exatamente isso, não é? Está aqui. É Gambroso. Não foi quase, foi só o A. Portanto, ele defendia exatamente isto, que pessoas com certas características faciais tinham mais predisposição para roubo, por exemplo. Não é? Tínhamos vários antropólogos, cientistas que defendiam raças. Não é? Eu agora aqui não tenho o livro está em outro canto da casa, mas até posso tentar procurar aqui o Haeckel. Eu não sei se podemos pesquisar races, por exemplo. Deixa eu ver se a imagem já aparece. Que ele defendia, exatamente, está aqui, que existiam 12 tipos de raças ou de espécies, e havia umas mais evoluídas e outras menos evoluídas, certo? E aqui nós temos que juntar um bocadinho das ideias de Darwin com ideias de Lamarck, ok? Havia uma junção entre darwinismo e as ideias de Lamarck. Neste caso, a ideia de Lamarck, quando eu falo que a genética vai melhorando consoante as condições que aquele indivíduo passa. Neste caso, vamos imaginar, um indivíduo vive no frio extremo, então ele ganha certas características que se tornam genéticas dele, no qual ele consegue passar o frio.
mas mais fácil ainda para vocês perceberem é uma girafa, ok? As árvores são muito altas, certo? Então elas ao longo dos anos têm que aumentar o pescoço para conseguir chegar à árvore, por exemplo. Então aquela girafa que está naquele ambiente de árvores maiores vão ter uma genética diferente das outras árvores, do que as outras girafas, ok? Deu para perceber mais ou menos? Acho que sim. Portanto, essas girafas vão ter pescoços mais compridos do que as outras, porque as girafas estão inseridas num contexto diferente das outras girafas, e é por isso que depois existem espécies superiores e outras inferiores. Só que isto trazido para seres humanos, certo? E Hitler acreditava exatamente nisso, acreditava que a raça ariana era aquela raça que tinha passado por certas condições que nenhuma outra raça tinha passado. A raça ariana tinha passado pelo frio, portanto eles tiveram que desenvolver coisas que os fizessem superar esse frio. Neste caso, quando eu falo disto, falo, por exemplo, não ser individualista. O Hitler criticava o individualismo. Portanto, a raça ariana, por aquilo que passou, tornou-se a raça mais altruísta, a raça mais coletiva, a raça mais humilde, a raça mais trabalhadora do que as outras raças. E é por isso que essa raça biologicamente era superior a outras raças. Já o judeu era aquele que não trabalhava, era aquele que era individualista, que só procurava o lucro e não fazer o bem pela sociedade. Portanto, isto não foi desenvolvido em partidos de Viena, certo? Claro que em Viena houve partidos que tinham essas ideias, mas não só em Viena. Claro que nós, quando falamos de Viena, podemos falar do movimento pangermista por George von, podemos falar sobre o Loeger também, o próprio Hitler fala nisso em Mein Kampf, mas também havia na Alemanha partidos que defendiam este social-darwinismo, certo? Uns mais agressivamente do que outros, mas o social-darwinismo existe muito antes de Hitler. Muita gente defendia o social-darwinismo, ok? Muitos autores, cientistas, antropólogos, médicos, muitos médicos defendiam o social-darwinismo. Portanto, temos aqui uma imagem, por acaso esta é a mesma imagem que se usa no livro do professor Richard Weikart, que nós podemos abrir aqui. Pronto. E na qual nós vemos aqui as raças superiores e as inferiores. Até um bocadinho mórbido de se dizer, mas Haeckel, por exemplo, e Poets também, eles diziam que, por exemplo, aqui, nós temos aqui temos os europeus e vai descendo na cadeia, por assim dizer, até chegar ao último lugar. Eles diziam que a raça menos evoluída da humanidade era mais próxima dos macacos do que o próprio ser humano. E quando digo macacos, digo o ancestral que nós viemos, certo? Porque Darwin nunca disse macacos, certo? Pronto, nós falamos macacos porque assim tornou-se a coisa mais recorrente, mas Darwin nunca disse que nós viemos dos macacos. Eu digo que quando falar macacos, vocês já sabem que o que eu estou-me a referir, estou a falar ao nosso ancestral, ok? Pronto. Portanto, os próprios sociais darwinistas diziam isto. Dizia que a raça ou a espécie menos evoluída da humanidade está mais próxima do macaco do que propriamente do ser humano. Para a grande maioria dos sociais darwinistas eram os australianos, abriólogos australianos, que eram a raça ou a espécie menos evoluída da humanidade, certo? Portanto, eu aconselho toda a gente a ver o meu vídeo com o Richard Weikart, porque é um autor fenomenal sobre o social-darwinismo e como isso teve influência em Adolf Hitler. Portanto, é muito importante nós falarmos sobre isto, porque esta ideia da raça superior não nasceu em Viena, Carlos. Não nasce em Viena. Muito pelo contrário, nasce principalmente na Alemanha. Claro que depois partidos começaram a utilizar, mas não é uma ideia que nasceu em Viena, certo? Acho que é importante referir isto. Até vou botar aqui para trás que é para ouvir melhor o que ele disse. Também posso ter enganado, mas esta é a explicação. Teve as suas próprias raízes, as ideias sobre a raça ariana, o antissemitismo que foi desenvolvido por alguns partidos em Viena que influenciaram Hitler, algumas sociedades místicas que falavam da raça ariana,
O quão Isso sim. importante é que foi a humilhação do final da Primeira Guerra? Para mim foi bastante importante, não explica tudo, mas não se pode falar nem do fascismo italiano, nem do nazismo alemão, que também é uma forma de fascismo, a meu ver, sem a importância da Guerra Mundial e do facto da Alemanha ter perdido a guerra. Criou-se um mito entre a extrema-direita da Alemanha na altura, que tinha havido uma... Isto está errado. Extrema-direita. Se ele... Atenção. Está errado se ele está a referir ao nacional-socialismo como extrema-direita. Certo? Se... Eu aqui ainda não sei, porque ainda não vi mais à frente. Mas se o professor... Eu acho que é ele o professor, né? O Carlos Martins. Se ele estiver a referir ao nacional-socialismo como extrema-direita, está errado. Completamente errado. Eu já disse isto em muitos vídeos e volto a repetir. É um erro colocarmos tanto o fascismo como o nacional-socialismo à esquerda ou à direita. É um erro. É um erro. Isso é limitar, é tentar simplificar aquilo que foi dois movimentos muito particulares e peculiares. E é um erro tentar inserir na esquerda ou na direita. O próprio Hitler dizia que o partido trazia o nacionalismo da direita, o orgulho da nação e aquelas coisas todas, e trazia o socialismo da esquerda porque era contra essa busca incessante pelo lucro e no qual os burgueses não olhavam pelo bem-estar da nação. O Hitler era completamente anti-burguês e até me ligam a meio de gravação, já viram? Mas o Hitler era completamente anti-burguês. Hitler odiava a burguesia. Se eu soubesse tinha buscado o Mein Kampf, mas se vocês podemos tentar procurar, mas não sei se vai aparecer. Mas Hitler about burguesia, que já não sei escrever lá muito bem. Será que é assim? Deve ser. Vamos ver se aparece. Mas o Hitler odiava a burguesia, certo? O Hitler odiava a burguesia porque o burguês era aquele que procurava lucro e a maior parte do burguês era judeu também. Era mais um motivo. Eu queria a passagem mesmo do Mein Kampf, mas acho que não vou conseguir encontrar neste caso. Olha aqui o Ledger, quando eu falo aqui é apenas o Partido Cristão Social, neste caso o Movimento Cristão Social, especialmente o Ledger, que foi uma influência para editor em Viena, mas acho que agora não vou conseguir encontrar. E o computador está um bocado complicado, mas olha, se lutarmos por aquilo que amamos, amamos aquilo que respeitamos, não é? Às vezes não vai aparecer, mas se eu fosse ali ao Mein Kampf eu encontraria várias passagens do Hitler onde ele critica a burguesia, porque a burguesia procura esse lucro, procura sempre esse poder económico e não olha para o bem-estar da nação, não é? Portanto o Hitler odiava isso. Facada nas costas, foi por isso que a Alemanha tinha perdido na guerra. Um mito, lá está, um mito soreliano da facada nas costas, que a Alemanha tinha sido traída, tinha perdido a guerra não porque tinha verdadeiramente perdido contra os inimigos, mas porque no exterior, os inimigos internos, que eram os judeus, os nazis eram os judeus, tinham alegadamente traído a nação alemã e foi por isso que ela tinha perdido a guerra. E isto fomentou muito o antissemitismo que começou a espalhar-se cada vez mais pela extrema-direita alemã no imediato pós-guerra. Mas voltando à pergunta que tu me fizeste, portanto o Hitler teve a sua própria, desenvolveu as suas próprias ideias, lendo teorias sobre místicas, sobre a raça ariana, sobre o antissemitismo, não que ele fosse propriamente um místico, mas leu alguns autores místicos, e a par disso houve também uma influência externa do Mussolini. O Hitler também prestou atenção ao Mussolini e também pensou, vamos introduzir aqui algumas coisas, a saudação
de braço esticado, as ideias das marchas, dos cultos, das liturgias, dos rituais que os fascistas italianos faziam. E é interessante porque o Mussolini desprezava Hitler. Não é? O Mussolini só se junta a Hitler porque não tinha outra opção. Mussolini tentou de tudo ter aliança com o Reino Unido, tentou de tudo ter aliança com os países que eram contra o Hitler, mas depois também por causa da guerra que a Itália teve em África, a coisa complicou um bocadinho, tiveram cada vez menos apoio e assim acabou, e assim o Mussolini teve que se juntar ao Hitler. Isto também é referido no livro do James Gregor, é dos últimos capítulos, eu não sei exatamente que página agora, mas sei que é dos últimos capítulos, no qual o James Gregor fala sobre a influência de Hitler mais tarde no movimento fascista. Nos casos, nós tínhamos um movimento fascista que é completamente diferente do nacional-socialismo, no qual o Carlos Martins diz que não, mas é completamente diferente, ok? Os objetivos, as raízes são completamente diferentes, mas pronto. Mas a certa altura há uma influência de Hitler no fascismo, e portanto ele fala o porquê, fala como é que isso aconteceu, e o que é que os próprios fascistas pensavam disso, não é? É importante saber o que é que eles pensavam, mas até podemos ver aqui Italy War, na Etiópia, no qual, claro que nem é preciso pôr em coisa. Etiópia. Portanto, um dos grandes motivos do fascismo ter perdido o apoio que tinha foi a guerra na Etiópia, porque muitos também seguindo a ideia de Corradini, se para Marx o mundo é feito de classes, e espera aí, vou espirrar, não vou nada. Mas pronto, se é feito de classes, não é? O proletariado contra os detentores dos meios de produção. Para Corradini, a luta histórica não é as classes, mas sim as nações. Nas casas existem as nações capitalistas e as nações não capitalistas. E isto é uma influência muito grande no fascismo. E isso também prova, nos casos ajuda a explicar o motivo da Itália ter entrado na Segunda Guerra, ter feito a guerra na Etiópia, porque o conceito de Marx de classes transformou-se num conceito de nações proletárias contra nações capitalistas. Portanto, é importante que aquela nação proletária tenha espaço, tenha território para conseguir vir a ser uma grande nação. Uma nação como a França, como a Inglaterra, os Estados Unidos. E, portanto, na visão dos fascistas, a Itália era uma nação proletária. Não só na visão deles, mas realmente a Itália era muito atrasada economicamente. Né? E, portanto, esse crescimento viria a partir não do capitalismo, não daquele socialismo também à la União Soviética, mas de um cooperativismo. Né? E para isso nós temos o Tratado de Lavoro, Tratado de Lavoro. O meu italiano é péssimo, como o meu alemão e como o meu português também. De Lavoro, não é? Lavoro, é assim que se escreve, Lavoro, penso que sim. De 1928, não é? Carta do Trabalho, neste caso.
nós, não sei se tem aqui, carta de laboro, tem muitos pontos, no qual conceitos, por exemplo, de subsídio noturno, ou que hoje em dia o pessoal fala muito, até nos partidos comunistas, não é? Fala-se muito disso, sobre... Olha, temos aqui os pontos, não é? Deixa eu ver aqui um ponto que seja interessante. O trabalho é um dever social, isso também comprova esse cooperativismo, mas... Aqui também fala sobre como o patrão tem que ser submisso ao Estado. Neste caso, pode existir iniciativa privada, mas não no próprio conceito da palavra, porque se o Estado quiser, a qualquer momento tu perdes essa propriedade. Mas, ok, não está completo aqui. Pronto. Não está completo. E eu errei, não é 27, mas pronto. Eu tinha antes aqui guardado a carta de laboro, mas parece que já não tenho. Olha, temos aqui um PDF. Vamos ver se vai. Também protegia as mães grávidas, por exemplo. Algo que hoje em dia também é muito falado. Carta de laboro. Acho que isto aqui já está completo. Mas pronto, são vários pontos. Por exemplo, a intervenção do Estado na produção económica verifica somente quando falta ou seja insuficiente iniciativa privada. Ok, isto aqui é muito importante porque, foi como eu disse, pode existir a propriedade privada, mas apenas na medida em que o Estado permite. O Estado, assim que quiser, pode tomar controle dessa iniciativa privada. E se nós formos a ver os dados económicos, a Itália era a segunda economia mais estatizada da Europa, claro, só apenas atrás da União Soviética, né? Nos anos 30. Ou quando sejam em jogo interesses políticos do Estado. Esta intervenção pode assumir a forma quer de controle, de encorajamento ou de gestão direta. O que aconteceu, principalmente nos anos 30 na Itália, com o IRI, a economia praticamente toda estatizada de Itália. Não é? E temos aqui muitos pontos. Contrato coletivo de trabalho sob a pena de nulidade deve conter normas precisas a respeito das relações disciplinares, contrato, experiência, duração, salário, horário de trabalho. Portanto, isto foi muito importante, esta carta. Esta carta, mesmo para os direitos dos trabalhadores, hoje em dia os partidos mais à esquerda falam, que tanto criticam o fascismo, mas esquecem-se que o fascismo fez uma própria carta, onde muitas medidas que eles defendem estavam nesta carta, não é? Portanto, olhem aqui. O Estado fascista propõe aperfeiçoamento do seguro contra acidentes de trabalho, melhorar e estender o seguro maternidade, seguro contra doenças profissionais e tuberculose, aperfeiçoamento do seguro contra a despedida involuntária, a adoção de tipos específicos de seguro, dotação para jovens empregados, a obrigação das associações de empregados de assistir aos membros da própria classe nas questões administrativas e jurídicas relativas ao seguro contra acidentes de trabalho e ao seguro social. Nos contratos coletivos de trabalho será estabelecida, sempre que for tecnicamente possível, a constituição de caixas mútuas de saúde com a contribuição dos empregados, dos empregadores e dos empregados, a serem administradas por representantes de uns e de outros sob a fiscalização dos órgãos corporativos. E so on, e go on, e so on, e so on. Ok? Portanto, é muito importante esta carta, no qual não houve esta carta com o Hitler, não é?
É muito diferente a economia que Hitler queria para a Alemanha e aquilo que o fascismo queria para a Itália. Claro que depois há muitas coisas que são parecidas, mas não chamem o nacionalsocialismo de uma variante do fascismo. Opa, não chamem. Não é porque o Hitler também começou a levantar o braço, ok, que é fascista. Não é? Não é por causa disso, porque se vamos pegar assim, se vamos pegar em características do fascismo, aí fomos, não é, as principais, e fomos definir um regime fascista por isso, então a União Soviética também é fascista. Controlo total da economia. O fascismo, menos um bocadinho, é verdade, mas a partir dos anos 30, eu não sei se aqui vou conseguir, a percentagem... portanto, às vezes conseguimos. Eu tinha um artigo que eu li há pouco tempo sobre isso. Não vou conseguir agora. Pronto, mas a partir dos anos 30, como eu disse, a Itália era a segunda economia mais estatizante da Europa. Portanto, logo aí há parecença com o fascismo. Partido único, União Soviética, bolcheviques, Itália, o Partido Fascista, na Alemanha, Partido Nacional Socialista. Eram ideologias que propunham o indivíduo ou o coletivo. Ambas as três, o coletivo. Certo? Eram ideologias que propunham deixa-me pensar, propunham um debate de ideias diferentes, ou eram partidos e ideologias que procuravam controlar tudo aquilo que se passava na sociedade. As três são iguais. Portanto, se formos assim, tudo é fascismo, não é? Portanto, o fascismo é uma coisa muito específica, com autores muito específicos, não é? Pode depois haver variações e assim, mas não é fascismo. Este é o meu ponto. Não é fascismo. Nem posso chamar de um fascismo pequenino, não é? Não. Não. E a ideia do Hitler é completamente diferente da ideia do Mussolini. Os objetivos de Hitler são completamente diferentes do objetivo de Mussolini. O nacionalsocialismo nasce com a ideia do espaço vital, que só para trazer o debate atrás, o espaço vital nem foi criado por Hitler, o Lebensraum, o meu alemão também é mau, mas sim criado por Hatzel, que também era um social darwinista, adivinhem só. Portanto, muitas ideias que Hitler teve vieram do social darwinismo. Lebensraum. Hatzel, mais um social darwinista, ok? Geógrafo alemão, pouca gente sabia desta. Também está no livro do Richard Leckart, muito bom, é um autor realmente muito bom. Portanto, o fascismo não nasce com esta ideia do espaço vital, nasce com a ideia, claro, que as nações, os Estados que não são capitalistas, os Estados proletários, têm que ter espaço, caso o seu espaço já não permita ter tudo aquilo que é necessário. Portanto, referir isto. Portanto, se não tens o espaço necessário, tens que conseguir outro espaço, principalmente tens que conquistar outras nações proletárias para tu te tornares a nação capitalista, porque, segundo a ideia de Corradini, se tu não fazes isso, tu vais ser dominado pelas nações capitalistas. Se não for militarmente, vai ser economicamente. Portanto, tens que também ser uma nação capitalista. Quando eu digo capitalista, não é no sentido capitalista, é superpotência. É melhor usar superpotência do que capitalista.
Eu digo capitalista porque na altura a maior parte, as nações com mais poder eram capitalistas. Mas não é essa a ideia é ser uma superpotência. Pronto. Portanto, o fascismo não nasce com esta ideia de Herzl. O fascismo não nasce com a ideia de judeus. Aliás, existia inúmeros judeus, também é escrito aqui no livro do James Gregor, que pertenciam ao partido fascista. Certo? Muitos judeus fizeram parte do fascismo. Certo? Já no final do fascismo de Hitler era um bocado burro. Um judeu fazer parte do partido, não é? Portanto, continuando. Este computador é um bocado lento. Etc. A saudação tipo é coisa. romana, originalmente, Sim, não é? sim. Mas hoje em dia não haverá grande problema de chamar saudação fascista. Também pode chamar saudação romana. Não, Acho que eu hoje em dia acho mais correto fascista ou até nazi, porque as pessoas associam mais a nazi. Tal como as palavras vão evoluindo, os jeitos também. Mas a pergunta era se Mussolini foi buscar isso à Roma antiga, certo? É assim, a saudação... Precisávamos ficar aqui a tarde inteira. Estamos a dar um salto outra vez para Mussolini. Sim, mas eu posso só dizer, os uniformes, a saudação fascista, esse tipo de coisas, os rituais, o culto, começou a ser adotado por um grupo de ex-combatentes italianos que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial e depois, no fim da guerra, começaram a Itália a organizar-se e praticavam o culto do herói, do guerreiro, o Jarditi, como eles se autotitulavam, que depois, mais tarde, participaram numa invasão de um senhor muito importante que era o Gabriele D'Annunzio, podia ter sido um rival do Mussolini, que invadiu uma cidade na Croácia que os italianos acreditavam que lhes pertencia. E esse senhor, o D'Annunzio, invadiu aquela cidade e penso que foi durante quase um ano, governou aquela cidade e com os tais ex-combatentes ali foram atrás dele ajudá-lo e prestavam-lhe o culto ao Gabriele D'Annunzio como um herói, um guerreiro, tal. Faziam-lhe a saudação romana. Mais tarde foi o Mussolini que viu aquilo que o tal Gabriele D'Annunzio estava a fazer nessa tal região da Croácia que ele tinha ocupado. Uau. E pensou, bem, vamos também introduzir aqui as coisas. Ou melhor, não terá sido necessariamente desta forma, muito simplesmente depois abandonaram esta região da Croácia, voltaram para a Itália e passaram a introduzir eles mesmos isto no movimento fascista. A saudação, os uniformes, os cultos, as liturgias, os rituais que o Gabriele D'Annunzio tinha cultivado ou aprimorado e que o Mussolini depois soube. Epá, estou aqui a divagar muito e peço desculpa. Isto foi um desvio super interessante, saber a origem, não é? Ele viu, aquilo está a funcionar bem, aquele gesto, vou usar. É possível que já fosse usado antes desta tal invasão que eu referi, não tenho certeza, mas foi aí que ganhou que se tornou simbólico. Se calhar no século XIV houve um grupo de pessoas que também decidiu, olha, nós tínhamos esta saudação quando éramos o Império Romano, siga a voltar a usar, não é? Sim. E onde é que em relação ao Hitler. Pronto, o Hitler admirava o Mussolini, ele refere isso no Mein Kampf, concretamente. Refere o Mussolini como um grande homem que vivia a sul dos Alpes, era o Mussolini, e portanto a sua ideologia foi, e o nazismo, que a meu ver é uma variante do fascismo, resultou de influências internas da Alemanha e da Áustria, com algumas influências também, algumas coisas vindas da Itália, mas o grosso modo da ideologia nazi, apesar do Hitler admirar o Mussolini, de certa maneira estava na Itália, estava na Alemanha, corrijo-me, estava no desenvolvimento das ideias antissemitas, de culto da raça ariana, que faziam parte da cultura alemã e austríaca. Mas, e curiosamente, o Hitler, esta admiração que o Hitler tinha pelo Mussolini, o Mussolini não retribuía muito. Ele inicialmente sentia-se muito desconfiado e desprezava um bocado o Hitler, curiosamente. E até o temia. Fez bem em desconfiar e em temer. Mas mais tarde deixou de desconfiar ele e eu sei ele. Não tinha outra opção. Mas cheirou-lhe ali, não sei se posso confiar neste tipo. Inicialmente, o Mussolini teve muitas posições, mesmo já depois de se tornar um fascista, o Mussolini mudou de posições, teve todos os discursos e mais alguns, disse tudo e o seu contrário. Aliás, inicialmente a interpretação dentro da academia. Exatamente. É por isso que eu disse logo no início do vídeo que eu estranho, nem que eu estava a estranhar, uma pessoa academicamente formada, no qual fala sobre o fascismo e não fala sobre os intelectuais que formaram o fascismo. Não é? Eu sei que ele falou um bocado de Georges Sorel e pouco mais. Onde é que está Giovanni Gentili? O principal. Onde é que está
sei lá, Alfredo Rocco, onde é que está, como já referi, com o Radini, onde é que está Panunzio, onde é que está Olivetti, onde é que estão os nacionais sindicalistas, ou só os sindicalistas, ou só os nacionalistas orgânicos, assim quisermos chamar, não é? Porque o fascismo, a minha definição de fascismo, porque tem muitas variações, é uma tentativa de síntese entre o nacional sindicalismo e o idealismo de Giovanni Gentili, certo? Pronto. Agora, como é que eu não vi eu vi outros capítulos, eu não vi todos, mas vi alguns, não refere em nenhum momento os intelectuais do fascismo. E isso deixa-me um bocado triste porque é um académico, não é? É formado. Carlos, ainda não sou, está quase, mas é um académico e não refere. E agora está a dar-me razão quando ele diz que o Mussolini trocou de ideias torto e direito. Pois trocou! Eu consigo pôr aqui frases do Mussolini que o pessoal vai ler e vai pensar: o Mussolini era um capitalista. E consigo pôr outra que o pessoal vai pensar: não, o Mussolini era um socialista ferrenho. Só para que conste, o pai do Mussolini foi um socialista das pesadas. E Mussolini fez parte do Partido Socialista Italiano, o Mussolini foi líder do Partido Socialista Italiano, não é sobre isso, mas pronto. E acho muito interessante, acho que dele não referir, o Carlos Martins, não referir as influências do fascismo, não é? O próprio nome, Facci, não é? Vem dos movimentos socialistas, sindicalistas, Facci, não é? Mas pronto. Uma que foi muito, digamos, predominante era de que Mussolini era apenas um pragmático, um oportunista, que dizia, numa dada altura dizia uma coisa e depois dizia outra. Ele, numa dada altura, afirmou-se, ironicamente, como antirracista, numa altura em que ele não estava unido ao Hitler, e para fazer oposição ao Hitler, era por causa da questão da Áustria, e para fazer oposição ao Hitler, ele afirmava-se como antirracista. E da Áustria é muito interessante, porque Mussolini ajudava o governo que estava na Áustria, fez de tudo para que Hitler não anexasse a Áustria. É importante referir. Dizer que o racismo era uma estupidez dos nazis. Passado uns anos, quando ele se aliou aos nazis, começou a dizer que o racismo era uma coisa boa, que tinha sido ele o verdadeiro inventor do racismo antes do Hitler. Todo orgulhoso. Todo orgulhoso. Isto passou o fascismo italiano tem a ver com o racismo para o primeiro racista fui eu. Sim. E com orgulho. Ele disse tudo e o seu contrário. Aquilo foi... E aliás, era por isso que muita gente dizia que o Mussolini era, digamos, um mero oportunista. Uma pessoa que queria poder pelo poder. E até virem pessoas que apresentaram definições como o tal Roger Griffin, do ultranacionalismo poligenético, e passou a ser possível dizer que o Mussolini, no fundo, apoiava, que era esta ideologia dele, o tal ultranacionalismo poligenético. E eu estou a divagar muito, peço desculpa aos ouvintes, se não adormeceram. Não, eu estou a adorar, as pessoas em casa também. O fascismo pode ser eleito democraticamente, estar no poder, continuar a ser eleito. Aqui já é outro capítulo, já não é sobre isso. Mas finalizamos. Espero que tenham gostado. Eu tentei dar um bocadinho mais de referências bibliográficas para a coisa. Errei uma data, é verdade. Foi por um ano. Acontece às vezes. Já há algum tempo que eu não ouço o fascismo. Ultimamente tem sido só sobre Hitler. O Ian, não é Ivan, é Ian Kershaw está-me a partir a cabeça, estou farto de ler do Hitler. São os seus 8 volumes sobre a biografia do Hitler, no qual também podem comprar a versão junta. Eu comprei as 8, né? Mas pronto, é um dos melhores livros, vários feitos por ele, sobre o Hitler. Portanto, já há algum tempo que eu não leio sobre fascismo, tenho que voltar. Errei uma data, um ano, faz parte. Mas é isso. Pessoal que queira ver isto, acho que vão sempre aprender alguma coisa, mas acho que faltam algumas definições de conceito, algumas coisas que o Carlos Martins devia ter referido. Mas o link está na descrição. Carlos, vamos fazer aí uma cena fixe, está bem? Se quiseres, vamos fazer aí uma conversa sobre Hitler e sobre Mussolini. O que é que dizes? Fixe?
Pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, é porque são comunistas. Portanto, é isso mesmo. E também, só para referir que eu fiz um vídeo no canal principal sobre o chapéu soviético, porque aqui não se fala só sobre Hitler e sobre Mussolini. Não sou assim tão fanático para já, portanto às vezes também falo sobre a União Soviética. E está lá, para quem quiser ver o chapéu, aqueles chapéus famosos com as orelhas. Portanto, é isso. De resto, mandem vídeos porque está a ser difícil encontrar. Não há assim muita coisa hoje em dia, o pessoal está meio parado. Ainda bem, porque que é para dizer algumas coisas que dizem mais vale a pena não fazerem nada. Portanto, tá bom. É isso, pessoal, e até uma próxima.